o Bahia derrapou, eu acho que a palavra é essa mesma, né? E perdeu chances de conquistar pontos preciosos dentro da Fonte Nova. Me diga aí o que você achou. Pontos preciosos, de fato, Ju. Boa noite para você. Boa noite, Malacute, todo mundo que tá ligado. Tem derrotas que a gente até pesa, né? A gente faz aquele balanço entre atuação e resultado. E em alguns momentos a gente pode até balancear, pô, em determinado jogo a atuação foi ruim, mas conquistou uma pontuação boa. Ou pode acontecer o inverso também. E tem resultado, e tem jogos em que nada disso acontece, né? Tem jogos em que a atuação é ruim, o resultado é pior ainda. E hoje é um desses jogos, assim. Né? A atuação foi extremamente preocupante e com um fato que agrava ainda mais o humor da torcida do Bahia, que é um jogo em que a pontuação era extremamente importante, até considerando também a sequência que o time tem daqui para frente. Você perguntou de como foi o clima no estádio. Os questionamentos eles começaram às 3 horas da tarde. Cheguei lá mais ou menos às 3 e pouca, e a gente já tinha escalação, e não teve absolutamente ninguém que concordou com aquele time que Renato Paiva estava colocando em campo. Mas a gente vai conversar sobre tudo isso aí daqui a pouco. Pois é, porque em campo o que a gente percebeu, né, o resultado foi um reflexo mesmo do que aconteceu em campo. Acho que não dá para dizer que houve algo fora da curva do que a gente viu na partida, no decorrer da partida, mas o que a gente percebeu foi que o Bahia abdicou do meio-campo. A gente tinha muito clara uma ideia de ataque, tinha uma defesa que estava posta, mas você tinha um vão, um buraco. E o Bahia, quando não conseguia escapar pelas laterais, não conseguia preencher esse meio-campo, não conseguia ficar com a bola nos pés e não conseguia fazer esse entrosamento entre defesa e ataque. Né? Então, isso acabou dando espaço para que o Goiás conseguisse, se não aumentar o placar, né? Porque ficou no empate, uma belíssima cobrança de falta, né, do Bruno Melo, mas ficou modorrento, né? Aquela coisa assim, meio não vou deixar você criar também. E o Bahia não conseguiu criar. Então, Mala, passando agora para você. Adorei esse apelido, assim, eu gosto muito de apelidos aqui no podcast 45, né? O Pedro é números, você agora virou Mala. Não será Mala sem alça, jamais, Tá jamais faria. parecendo o Anderson aí, mas até eu me estranho porque ninguém me conhece por Anderson, né? Eu botei aí mais por protocolar. Se deixar só Malaguti ou Mala, todo mundo me conhece. Eu gosto, mas veja só, essa percepção que eu tive, obviamente, né, cada um pode ter a sua própria percepção, achar que não, na verdade, não teve nada a ver com o meio-campo, o Bahia teve outros problemas. Para mim, a sensação foi essa, que o Bahia perdeu, abdicou do meio-campo, e isso impactou diretamente na forma de jogar e também no resultado, né? Queria saber a sua ideia dessa partida, no que você percebeu assistindo esse jogo. Perfeito. Antes de mais nada, é um prazer estar aqui com vocês, né? Falando sobre o Bahia. Eu gosto muito do Bahia. Gosto muito do estado da Bahia também. Eu costumo, logo que eu vou ver algum jogo, eu sempre fico no Twitter, fico acompanhando. E uma das primeiras coisas que eu faço quando começa o jogo, quando sai a escalação, é ter um termômetro da escalação pelos torcedores no Twitter, né? Então, logo que saiu a escalação, se você voltar lá, ficou gravado para mim que foi um torcedor que comentou assim: quem é que marca nesse time, né? Porque era uma escalação, né? Era uma escalação, por mais que são 3 zagueiros, né? Mas que o fator meio-campo era a questão que logo de cara eu percebi que ia ser uma coisa diferente do jogo, que poderia influenciar diretamente. E quando começa o jogo, de fato é isso. E eu também fico pensando muito assim, pô, será que às vezes é o time que está jogando mal ou o adversário que está jogando bem? O Goiás também tem o seu mérito, o Goiás é um time encaixado, né? O Goiás não é talvez aquele Goiás dos outros anos, talvez um pouquinho mais ruim, uma Série B. Não, o Goiás hoje está jogando uma final de Copa Verde, né, que inclusive ganhou o primeiro jogo fora de casa,
tá jogando uma Sul-Americana, né? Tá razoavelmente bem. Então, assim, o Goiás também tinha um fator dele em campo. Mas quando logo começa o jogo, obviamente, esse buraco que a torcida logo percebeu que poderia acontecer, de fato aconteceu. A gente via esse buraco entre a defesa e os alas, e os meios campo, e o meio campo dava muito espaço para esses primeiros, principalmente os 20 primeiros minutos, tá claro isso para mim, né? Foi muito, os 20 primeiros minutos do Bahia foi muito ruim, tanto que o Goiás estava com quase 60% de posse, né? Mas aí só que o Bahia conseguiu se encaixar, principalmente quando resolveu tocar mais bola, porque é um time que tem uma certa qualidade no toque de bola. Conseguiu logo um chute a gol com o Biel aos 20 minutos, um chute forte. Mas logo na sequência, o Goiás já deu mostras que poderia complicar o jogo naquele gol de impedido, né, do Matheus Peixoto, que foi um impedimento bem marcado, diga-se de passagem, tanto que o VAR agiu rapidinho. Mas quando o Bahia, de fato, depois voltou a tocar passe, foi onde que apareceu o primeiro gol. Mas aí também a gente tem que levar em conta que o Goiás estava tão bem ajustado na marcação, que o Bahia só consegue o gol, por mais que houve uma troca de passe muito boa, né? Que finaliza com um chute de Biel, mas a bola só sobe em Everaldo porque é um rebote. Então, aí entra a qualidade do Everaldo, e tem a qualidade, a tranquilidade de receber esse rebote, driblar e fazer um gol, né? Não sei se eu estou indo muito rápido na minha análise, mas... Não, perfeito. Qualquer coisa a gente interrompe aqui. E eu faço isso às vezes, né? Acabo cortando o pensamento dos meninos quando eu tenho alguma coisa assim que eu acho que, se eu não falar agora, vai descasar completamente, né? Mas segue aí. Eu vou fazer a minha análise até o gol do Goiás, porque o Bahia faz o gol, né? Na sequência. E aí eu achei o lance interessante, porque como é o futebol, né? O Goiás faz o gol, pouquinho logo depois tem uma falta relativamente perigosa para bater, mas não faz. E na sequência o Goiás tem e faz o gol, tá entendendo? Então você vê que às vezes as poucas oportunidades que você tem que aproveitar, porque senão o adversário pode ir lá e fazer. E nesse gol do Goiás, a gente tem que também destacar que foi uma falha não na formação, na montagem da barreira, mas entre os jogadores, né? Porque eu até achei muito, muito legal a atitude do Vitor Hugo. Eu não me lembro se foi no final do jogo, acho que foi no final do jogo, que inclusive ele fala na transmissão, pedindo desculpas, porque ele admite que ele falhou na hora de estar aí, né, na barreira, né? Ele abriu, então foi uma falha individual, mas eu achei muito bacana da parte dele assumir esse erro e passou por ele. E aí sai o gol do Goiás, mas o Bahia tem novamente uma chance, com o próprio, dessa vez com o Davi Duarte, uma cabeçada no travessão, que no rebote ainda deu uma confusão, a gente achava que poderia sair o gol, mas o esporte, eu estava falando de esporte, confundi agora, mas o Bahia aproveitou, soube, né, da metade do primeiro tempo em diante, equilibrar mais, tocar mais posse de bola, teve chances, mas o Goiás, repito, o Goiás também foi um adversário que a gente aqui não deve menosprezar, porque foi um adversário muito duro, né, tanto que Marcos Felipe ainda faz uma grande defesa ainda do primeiro tempo, e o Goiás termina o primeiro tempo com mais chance de ficar na frente do placar, mas com o Bahia equilibrando um pouco, mas muito longe ainda do que a gente espera do Bahia, né? Então eu fecho essa primeira parte do primeiro tempo. Se Pedro quiser também comentar o primeiro tempo, foi um primeiro tempo muito agitado, né, Pedro? A escalação ainda, né? Que acho que a escalação hoje pegou muito, assim. Eu acho que não deu. A gente já sabia, né, que o Bahia tinha alguns problemas para escalar o time hoje, porque não tinha Rezende
e Canu. Só que isso não era justificativa para uma mudança como que Paiva optou por fazer, né? Você falou bem, o time ficou sem meio de campo, só com Tassiano e Cauli ali no meio de campo. Dois jogadores que, inclusive, não são assim jogadores que têm um poder de marcação muito efetivo. Tassiano um pouquinho mais do que Cauli. Na comparação com Cauli, até que Tassiano tem mais. Só que não é um volante, aquele volante que te dá uma segurança em termos de marcação. O esquema, ele me lembrou um pouco a opção que Paiva fez no jogo contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro. Aquele 3-0, que foi um dos piores jogos do Bahia na temporada, não só no Campeonato Brasileiro, mas na temporada, um jogo que a gente chegou a comparar até com o 6-0 que o Bahia tomou contra o Sport, com o 3-0 que o Bahia tomou contra o Fortaleza pela Copa do Nordeste. Só que ali, por mais que o esquema fosse parecido, você ainda tinha pelo menos Acevedo, que dá um pouquinho mais de consistência ali ao meio de campo. E dessa vez nem isso tinha. O pior é que a Acevedo estava disponível, né? Nem para dizer, pô, a Acevedo não pôde jogar hoje, não foi o caso. A Acevedo estava no banco e ele optou por entrar com Tassiano e Cauli, um esquema que todo mundo que viu aquela escalação questionou, né? Pô, você falou bem, você citou o torcedor do Twitter, falou: quem é que vai marcar nesse time? Não tinha quem marcasse. E era uma escalação que a única chance dela dar certo era se o Bahia conseguisse abafar completamente o Goiás, não deixar o Goiás sair de forma alguma. E nem isso aconteceu, né? O Bahia foi um time frágil, deu chances ao Goiás já no primeiro tempo. Você citou aí bem o gol anulado, por mais que realmente estava meio impedido, mas já dava sinais de que o Goiás poderia fazer um gol. E por outro lado, o Bahia também não teve o poderio ofensivo que se esperava, pelo menos em tese, com essa escalação. Então nada deu certo assim no primeiro tempo. O Bahia achou o gol para mim. O Bahia não merecia ter feito o gol quando fez. E quando o Bahia consegue abrir o placar, o torcedor até tem aquela impressão, né? Porra, talvez agora o time consiga se achar um pouco mais, pode não estar tão organizado dentro de campo, mas com a vantagem no placar, pode acabar conseguindo se organizar melhor. E nem isso aconteceu, nem isso deu certo para o Bahia no primeiro tempo, porque logo depois o Goiás acabou fazendo o gol. Eu não sabia dessa entrevista de Vitor Hugo que você citou, mas para mim a falha maior de Vitor Hugo é na falta, né? Ele faz uma falta boba, uma falta que não precisava ter feito. Foi um erro duplo, então, né? Um erro duplo, e aí a barreira abre de uma forma também que não pode abrir. E o Goiás acaba empatando o jogo já 2, 3 minutos ali depois do Bahia abrir o placar. Então foi um primeiro tempo assim, onde nada deu certo. Você não consegue tirar absolutamente nada de positivo daquele primeiro tempo. Depois o Bahia até teve uma chance também, você citou também a bola na trave devido ao Acho. A Ademir até tem a chance no rebote. O Goiás também acaba tendo a oportunidade também que Matheus Peixoto chuta num contra-ataque que começa lá atrás, no Afário Tassiano. Mas Marcos Felipe consegue defender. E já antes do término do primeiro tempo, antes do apito final, a gente já via ali na Fonte Nova Acevedo se aquecendo. Então, já dava a impressão de que Renato Paiva ele havia percebido que o que ele pensou não tinha dado nem um pouquinho certo, tinha dado muito errado. E que ele poderia já desfazer aquela loucura já no intervalo. E foi isso que aconteceu, né? O intervalo ele já entra com Acevedo no lugar de Gabriel Xavier, acaba optando por sair ali do esquema de 3 zagueiros, fortalece um pouco mais o meio de campo, e no segundo tempo o Bahia até passa a ter um pouco mais a bola, né? Você citou, Malo, aqui. O Goiás tinha muito mais a bola, pelo menos até os 20 e poucos minutos ali do primeiro tempo, e também terminou o primeiro tempo tendo mais posse de bola do que o Bahia. No segundo tempo o Bahia conseguiu reverter um pouco isso, o Bahia conseguiu ter mais a bola, mas também esbarrou numa tarde que alguns jogadores não fizeram, né, uma boa partida. Tassiano, mesmo no segundo tempo, já com Acevedo ali dando um suporte maior,
Ele não conseguiu também fazer uma boa partida. O próprio Acevedo não entrou bem. Cauli também, Jacaré, diversos jogadores ali não tiveram numa tarde feliz. Né? Então o jogo não fluiu. O Bahia, no segundo tempo, teve pouquíssimas chances de fazer o segundo gol. Talvez a única chance tenha sido uma jogada de Biel, que ele meio que domina ali de cabeça e acaba chutando, mas não foi assim uma grande chance. Você não consegue falar, pô, o Bahia no segundo tempo, mesmo com a mudança de esquema tático, conseguiu fazer uma partida. Não teve isso. O Bahia foi muito mal no primeiro tempo, por conta de uma escolha de Paiva, e foi muito mal no segundo tempo, já num esquema tático diferente, mas sofrendo muito ainda dentro de campo, com atuação muito ruim hoje do time de Paiva. E por outro lado, o Goiás teve, para mim, a chance do jogo, a chance de conseguir hoje na Fonte Nova um resultado que seria importantíssimo para o Goiás, numa bobeada incrível lá, né, de Acevedo, de David Duarte, mas por sorte acabou caindo ali nos pés de Gabriel Xavier, de Gabriel Novaes, que é um jogador que a torcida do Bahia conhece bem, de ver pela televisão, né? O torcedor do Bahia não viu o Gabriel Novaes dentro do estádio, porque foi na época da pandemia, mas conhece bem a figura, e Gabriel Novaes acho que perdeu uma grande chance, embora, obviamente, Marcos Felipe tenha feito uma excelente defesa, né? Então, assim, foi uma atuação... Eu acho que foi a defesa do jogo, eu acho, né? Esse chute do Gabriel foi uma baita defesa do Marcos Felipe. Foi a grande chance do segundo tempo. Não foi um jogo, assim, bom de se ver, não foi um jogo de grandes chances para os dois lados. O primeiro tempo até mais aberto, mas no segundo tempo, especialmente, os times não conseguiram criar tanto. E, de fato, o Goiás se mostrou um time organizado hoje, mas não deixa... O torcedor do Bahia, quando ele olha o adversário, ele fala, pô, é um adversário que o Bahia precisa pontuar e pontuar bem, assim, precisa fazer os 3 pontos. Não é aquele time que você aceita o empate, né? Especialmente jogando dentro de casa. E o pior também, número, só para fazer a famigerada interrupção, e dizendo assim, mudei aqui de ambiente da casa, né? Mas em homenagem, inclusive, a Mala, que diz que gosta da Bahia, do estado da Bahia, tem aqui, ó, o mapa do estado da Bahia, com as cidades que muito Vitor bom. Vilar já percorreu. É um mapa que eu gosto muito, porque lembra muito, né, o mapa do Brasil. E não por acaso, né? Enfim, o Brasil nasceu aqui, etc e tal, né? Mas vamos lá. Uma coisa que eu acho interessante também da gente trazer para a mesa nesse momento é que é o seguinte: o Bahia cedeu o empate para um adversário que deveria vencer jogando em casa, um adversário que é acessível, um adversário que é direto também. E outra coisa que eu queria falar é que o Bahia continua com um aproveitamento muito ruim dentro da Fonte Nova. Ok, 7ª rodada, né, do Campeonato Brasileiro, mas veja só, o Bahia só venceu até agora o Curitiba, só, dentro de casa. O Bahia não conseguiu ainda se impor diante de outros adversários, né? E o Bahia tinha essa chance para conseguir vencer o Goiás e conseguir dar aquele salto na tabela, dar aquele respiro, dar uma resposta ao torcedor e se colocar numa situação um pouco mais tranquila. Porque ao não fazer isso, o Bahia começa a se complicar. Porque são pontos que você diz, são pontos ainda bem no início. Beleza. Mas são pontos e que podem fazer muita falta no final do campeonato, né? E no jogo de volta, o Bahia vai encarar o Goiás fora de casa, que é um ambiente muito, muito mais hostil, muito mais difícil de conseguir esses 3 pontos. Então, eu acho que o Bahia começa a se complicar mais, e é por isso que eu falei da cartilha, né? A cartilha do rebaixamento. Que são aqueles tópicos bem clássicos que a gente consegue verificar ao longo do campeonato e que toda vez que a gente verifica um deles, a gente fala, olha só, mais um aqui, isso é clássico do Pod, né?
mais uma coisa que a gente verifica. Do Bahia, eu tô vendo isso. O Bahia não está se impondo dentro de casa. Ok que pegou o Flamengo e que teve muito problema de arbitragem. Beleza. Ok que perdeu para o Botafogo, que foi uma revelação desse campeonato brasileiro até agora. Mas ainda assim, o Bahia não se impôs dentro de casa diante de times acessíveis, tirando o Curitiba. Então, isso é muito importante para uma equipe que tem a principal meta de manutenção na Série A de uma forma tranquila. Não sei se vocês concordam. Não, eu concordo perfeitamente, porque, como você falou, existem adversários dentro do campeonato brasileiro que você tem que colocar hipótese. Por exemplo, esse escalão, esse pote aqui, eu vou botar os times que eu posso e tenho chance de ganhar para pontuar, para fazer aquela pontuação que vai ser importante lá no final. Esses aqui, se ganhar ou não ganhar, a gente pode ver, e tem esses aqui que é mais difícil, né? Mas nesse pote que tem times que são nivelados, né? Tanto de qualidade quanto às vezes de orçamento, técnico, você tem que jogar o seu futebol, você tem que ganhar. Porque a partir do momento que você não ganha desse pote aqui, tu vai ter que começar a ganhar desse. E se não ganhar desse também, que é um pouco mais difícil, tu vai ter que ir contra os grandes. Enquanto os grandes, eu digo os favoritos, no caso, né? São jogos muito mais difíceis, porque aí você vai estar que tá naquele dia perfeito, com o elenco em dia, com a mente sã, muito boa, porque vai ter que ser um jogo perfeito. Então, esse jogo contra o Goiás, sim, era um jogo que o Bahia não poderia ter deixado de ganhar. Somou um ponto, ok, é ponto, mas dentro de casa são 2 pontos perdidos. A verdade é essa, são 2 pontos perdidos que obriga agora o Bahia a sair. Vamos ver, o próximo jogo do Bahia é contra o Inter, fora. É fácil? Não. Muito mais difícil. Muito mais difícil. Muito mais difícil que contra o Goiás. Então, essa tua análise ela é muito, muito boa, e só obriga agora o Bahia a ter que buscar esses 2 pontos agora fora de casa. Eu acho que o que agrava ainda mais a análise do empate de hoje é justamente a sequência. E nós conversávamos na segunda-feira do Pod Raiz justamente sobre a importância desse jogo do Goiás por conta da sequência que está por vir. Malaguti lembrou bem o próximo jogo contra o Inter. O Bahia vai fazer 2 jogos fora de casa agora. Tem o Inter e o Fortaleza. O Fortaleza é um adversário ainda mais difícil do que o Inter. Então, são 2 jogos onde você pontuar vai ser muito mais difícil do que contra o Goiás. Desculpa. O Fortaleza, inclusive, que está mordido, né? Porque já encerrou o jogo, que a gente ia falar logo mais, né? O América Mineiro venceu o Fortaleza por 2-1. O Fortaleza, que está precisando pontuar, né? No Campeonato Brasileiro, está em 9º. Então, para as aspirações do Fortaleza, que certamente são Libertadores, né? Eu não vejo hoje nada menos do que a torcida do Fortaleza, a direção do Fortaleza, a diretoria, todo mundo esperar algo menos do que a Libertadores, é pensar em ver o Bahia como um adversário acessível. Aí já inverte, né? O Bahia para o Fortaleza é um adversário acessível e o Fortaleza para o Bahia não. É mais difícil. E vamos ser sinceros, né? Eu acho que todos os times da tabela eles precisam ver o Bahia como um adversário acessível, né? De A a Z. E aí, quando você pega um adversário, como você falou bem, brinca lá na parte de cima da tabela para a Libertadores, ele vê o Bahia ainda mais acessível, né? É como o Goiás hoje. O Goiás era um time extremamente acessível para o Bahia. E como o Malaguti falou, quando você não ganha os acessíveis, você tem que compensar isso ganhando jogos mais difíceis. O Bahia vai precisar fazer isso agora, nessa sequência difícil. O Bahia não vai poder passar aí 5, 6 jogos com a pontuação zerada. Porque o Bahia sai agora para esses 2 jogos fora, e aí depois tem 2 jogos em casa. Um deles é o Palmeiras, que é o melhor time do campeonato. Tem o Cruzeiro também, antes do Palmeiras, que tá lá, é um time um pouco mais nivelado com o Bahia, mas que faz um campeonato muito mais tranquilo até agora do que o Bahia. E depois vai para fora de casa com o Fluminense também, um dos melhores times do campeonato também. Então, o campeonato é extremamente difícil
E quando você pega adversários como o Goiás, você não pode pensar em empatar. Eu lembrei muito hoje do Bahia e Goiás de 2020, porque a gente está no início do campeonato agora, a gente está na 7ª rodada, não tem como não dizer que é início de campeonato, e os resultados que acontecem no início do campeonato, às vezes a gente não dá devida importância, né, para uma classificação final. Mas ele vale o mesmo ponto de um jogo da antepenúltima rodada. Em 2020, o Bahia empatou um jogo contra o Goiás, um jogo não era nem de 6 pontos, um jogo de 200 pontos contra o Goiás na Fonte Nova, sem torcida, né? Foi o 3-3? Foi o 3-3, exatamente. Que foi um jogo em que a torcida do Bahia viu o rebaixamento se desenhar. Porque a gente já estava ali, faltavam 3 rodadas. Tipo, tinha aquela rodada, depois tinha mais 3 jogos. O Bahia sair também para 2 jogos fora de casa, contra o Atlético Mineiro e contra o Fortaleza. 2 jogos dificílimos. E aí o Bahia acaba se livrando do rebaixamento porque consegue um empate contra o Atlético Mineiro e depois consegue aquele 4-0 contra o Fortaleza que acaba livrando o Bahia do rebaixamento em 2020. Mas aquele jogo contra o Goiás, o rebaixamento se desenhou demais, assim. E isso pode acontecer nesse ano com um resultado desse também. A gente está na 7ª rodada, mas esses pontos eles podem fazer falta lá na frente, da mesma forma que um jogo da penúltima rodada. E aí isso me irrita ainda mais com a escalação de hoje, porque a impressão que dá é que Renato Paiva ele não deu a devida importância que o jogo tinha. Era um jogo chave para a campanha do Bahia, para você colocar um time completamente escancarado assim. São escolhas que não dá para entender. No jogo passado contra o Santos, pela Copa do Brasil agora, a gente chegou a elogiar a Paiva, porque ele entendeu que ele precisava ir ali mais fechadinho para enfrentar o Santos pela Copa do Brasil, uma competição diferente. Ele entendeu isso no último jogo. E agora, no jogo seguinte, ele faz o inverso. Ele sai de um jogo em que a gente elogiou por ele ter se protegido mais, ter se precavido mais, para um jogo a gente tem que falar que o resultado é muito por conta da decisão dele de entrar com a formação que ele entrou. Então, são escolhas assim que não dá para entender e que eu espero que lá na frente não prejudique tanto, que esses pontos não façam assim, tanta falta. Ô, Pedro, aproveitando o gancho, a deixa, aí eu estava olhando o Twitter e eu vi um comentário do nosso companheiro Cássio Cardoso que eu achei muito bom. E, de fato, é mais ou menos isso que você está falando agora. Que... Mala! Olha só, no chat privado, o que eu acabei de colocar. Eu juro por Deus, já estava engatilhado. Que eu acho que ele resumiu perfeitamente. Vai trazer isso agora. A gente está muito em sintonia. Ó. Não sei se foi exatamente isso aí que você pensou, mas para mim isso foi muito, muito cirúrgico que o Cássio falou. Justamente eu acho nessa que parte. Na verdade, eu acho que é depois aí que ele fala que ele faz uma analogia muito bom com o Kinder Ovo, né? Que tanto ele o Renato faz o Paiva Kinder Ovo. quanto o Kinder Ovo. Tem esse. Mas, rapidinho, antes da gente passar para ele, exato. O que eu gostei muito nesse tweet de Cássio, que ele fala, é que hoje, essa parte final, hoje era uma decisão. E o Bahia perdeu essa decisão, mesmo empatando. E o que ficou, assim, a sensação que ficou é que Paiva não enxergava esse jogo como uma decisão. Não entendia essa necessidade de pontuar, essa necessidade não de pontuar, porque o Bahia pontuou, mas essa necessidade de vencer um adversário direto. Então, esse eu achei muito interessante. Mas teve também a analogia do Kinder Ovo. Espera aí que eu já cato aqui para a gente colocar no... Aí embaixo já, tá ali aparecendo ali. Perfeito, pronto, beleza, vai lá. Aí embaixo. Aí, ó. Não, é porque... O Renato Paiva casou e Kinder Ovo... Tem em comum aqui, ó. Renato Paiva e o Kinder Ovo tem em comum sempre uma surpresa, mas no ovinho de chocolate a surpresa normalmente é agradável, né? Com o técnico do Bahia é igual a roleta. Hoje ficou difícil entender e defender a proposta dele, né? Esvaziou o meio-campo num jogo muito importante. Pronto. É isso. É isso aí mesmo. É um jogo que você garantir ali os 3 pontos, fazer o básico, entrar para garantir os 3 pontos e tal. Mas não, veio uma escalação dessa que compromete completamente assim, o campeonato. Não dá para entender.
Pois é, minha gente. Vou fazer aqui uma pausa para a gente chamar aqui a participação de quem está assistindo a gente e também pedir o like, viu, galera? Pelo amor de Deus, porque não é porque saiu o Maestro, saiu o Fred, que a gente está aqui. Então, manda esse link para a galera, compartilhe, dê seu like, assine o canal, valorize a gente. Se você quiser participar do nosso grupo de WhatsApp, eu não sei por que você vai querer fazer isso, mas tem gente que é maluco e gosta de conversar com a gente todos os dias. Então, assine o nosso Apoia-se para você ter acesso aos nossos grupos de WhatsApp. Então, é super simples, é apoia.se/podcast45. Tem o blog do Cássio Zirpoli também para você ajudar aqui, ó, pintando na tela, apoia.se/podcast45, Hmenon, blog de Cássio Zirpoli. Então, você pode apoiar qualquer um desses que você fique em contato com a gente, chamando nossa atenção para algumas coisas, chamando também atenção para o que você acha que a gente precisa focar, sugestão de pauta, sugestão de análise, enfim. Apoia nós, ajuda nós, que vale a pena, que a gente está aqui num sábado à noite, às 9h05, discutindo futebol e falando sobre o empate. Poderia estar no cardzinho do Thiaguinho, mas estamos aqui comentando, né? Pois é. Pois é. Escolhas. Muito bem. Já podemos passar para uma análise. Do Recife está no tardezinha e a gente está aqui comentando o empate do Bahia, mas faz parte. Vamos embora, porque o Bahia hoje nos deixou tristes, né? Porque a verdade é essa, a gente está aqui lamentando, né, os 2 pontos que o Bahia deixou de ganhar. Mas eu acho que, aproveitando o gancho também, eu acho que o Bahia chegou hoje ao seu 4º jogo sem vitória, né? Então é importante a gente frisar isso também, que nessa altura da temporada, a gente está se encaminhando para a metade do ano, no momento decisivo da Copa do Brasil, né? Porque tem o Inter, depois tem a Copa do Brasil contra o Santos, mas principalmente por ser um jogo que deveria ter ganho, era obrigação, né? E esses 4 jogos sem vitórias, liga ali um sinalzinho de alerta, né, para o Mister, principalmente para o Mister, depois desse jogo de hoje, porque de fato não dá para entender se ele foi tão confiante assim, e eu acho que o jogo hoje vai ser tão para a gente que vou arriscar aqui, vou ir para cima. Eu acho que talvez esse tenha sido o maior erro dele, de ter sido tão, como é que eu vou explicar, tão confiante, que ele poderia ter ganho, e talvez esse tenha sido o principal fato, né? Mas o Bahia tem que ligar um sinalzinho de alerta, porque 4 jogos, e como o Pedro falou, é uma sequência muito difícil que vem pela frente, e deixa de vencer num jogo que deveria ter ganho, sabe? Então, fixe esse sinalzinho de alerta, esse amarelinho no sinal do Bahia para os próximos jogos, né? Com certeza. Só para dar uma motivação, né, para o elenco, né? Um jogo, mesmo um jogo acessível, você ganha, você tem uma motivação. Não ganhou, empatou, já fica aquele freio de mão puxado, aquela sensação de as coisas não estão acontecendo, baixa a moral do time. E agora é o que você falou, né, Números? E o Mala também reforçou, né, que vai ser uma sequência bem, bem puxada. Vai ser uma sequência bem puxada, e só contextualizando, você falou também, Ju, da questão do Bahia não conseguir se impor dentro de casa, só venceu o Curitiba até agora. Essa é a pior campanha do Bahia, se você pegar aqui, assim, os 4 primeiros jogos como mandante em todas as edições da Série A. Essa é a pior campanha desde 2014. 2014 o Bahia também fez 4 pontos, apenas nos 4 primeiros jogos ali em casa. E de lá para cá, em 2017, o Bahia fez 9 pontos, esses 4 primeiros jogos em casa. Em 2018 fez 8 pontos, em 2019 fez 12 pontos, aproveitou os 4, né? 2021 também, o Bahia acabou conseguindo fazer 7 pontos em cada um. Então, é uma campanha muito ruim, já preocupante dentro de casa. A gente sabe da importância desses pontos em casa. E se a gente considerar também a campanha como um todo, os 7 primeiros jogos, essa é a pior campanha do Bahia nos pontos corridos, o pior início de campeonato do Bahia nos pontos corridos, empatado com 2011, se eu não me engano, 2012, na verdade. 2012 o Bahia também fez 7 pontos
os 7 primeiros jogos. E era pior. 2023 agora se iguala a 2012 com o pior início de campeonato. Início de Série A, né, no caso. Por curiosidade, eu não estou lembrado como é que terminou o Bahia naquele ano mesmo. Só para 2012 o Bahia conseguiu se livrar. O Bahia começou muito mal em 2012, no primeiro turno, dando toda a pinta de rebaixamento, mas aí no segundo turno conseguiu se recuperar e acabou não caindo. É importante, de recuperação. É importante trazer isso porque você está dizendo que se iguala, né, a pior campanha, mas assim, obviamente está começando, mas assim, liga aquele sinalzinho de alerta, mas assim, já tem um exemplo que na outra temporada passada aqui, né, que foi 2012, está citando aí que o Bahia começou ruim, é possível se livrar, obviamente, né? É muito possível, com certeza. É muito difícil. A gente também, vamos assim, lá, né? Claro, né? É possível e a gente torce para isso, né? Então, mas a gente está falando aqui que é um começo complicado, mas assim, obviamente não é tão ruim assim. Tem times piores do que o Bahia nesse momento, né? Mas assim, a gente sempre tenta deixar claro que são pontos perdidos, não adianta. Pode fazer falta lá na frente. Mas é muito início. É muito início. Vou te dar mais outro exemplo, assim, Mala. Se você pegar assim, todas as equipes que fizeram 7 pontos até o sétimo primeiro jogo, até o sétimo jogo da Série A maioria conseguiu permanecer. Tipo, foram 35 equipes que finalizaram a sétima rodada com 7 pontos e 24 permaneceram, 11 caíram. É muito início. Agora, o que me preocupa em 2023 é que a tabela do Bahia nesses 7 primeiros jogos foi muito amigável. E essa, para mim, é a grande questão. Assim. Se você tivesse passado por uma sequência pior, tivesse feito os mesmos 7 pontos, dava para ficar mais tranquilo. Mas não foi o caso. O Bahia pegou Curitiba, o Goiás, pegou o Bragantino, também um time totalmente ganhável. E um jogo que se mostrou favorável ao Bahia também. Para o Botafogo, que por mais que esteja ali na liderança, mas quando você pega a tabela, você olha o Botafogo de casa, você acha que é um jogo que você pode pontuar. Então, o que me preocupa, além da pontuação baixa, é a qualidade da tabela que o Bahia teve até aqui, entendeu? Mas, de fato, é muito início, tem muita água para rolar ainda, não tem um drama enorme, vai estar fora da zona de rebaixamento ainda. Acho que tem um risco sério de entrar dentro da zona com essa sequência difícil que vai ter. Mas tem salvação ainda, né? Só não pode repetir erros como esse erro amador que Renato Paiva cometeu hoje, de entrar com um time totalmente exposto, né? Se esses erros continuarem sendo cometidos, aí não vai ter para onde correr. Aí não tem estatística que salve, né? Porque o rebaixamento ele vai se desenhar ainda mais. Mas, enfim, tá cedo e tem tempo para corrigir os erros. Vamos ver se o Bahia vai conseguir corrigir esses erros no decorrer do campeonato. Muito bem. Acho que a gente pode agora passar para a parte mais analítica da coisa, né? Se vocês quiserem trazer dados ou o que vocês pensaram especificamente do segundo tempo, ou se quiserem já passar para as análises individuais, o que vocês pensam desse jogo, o que se pode tirar de positivo, de negativo. Estou por vocês, porque eu acho que a gente já fez uma análise muito bacana sobre como é que posso falar? Os bastidores desse jogo, né? O que o jogo representa, né? O que não vencer o Goiás representa para o Bahia numa escala um pouco macro. E fazendo, claro, esse contexto de que ainda está no início de campeonato, mas que já pode ser assim, entendido como um sinal de alerta. Acho que a gente pode voltar para o jogo de uma forma mais específica, assim, para embasar tecnicamente por que vocês estão pensando isso e trazer, por exemplo, o segundo tempo, né? O que houve nesse segundo tempo que trouxe essa sensação tão assim amarga, né, de que o Bahia estava muito longe desse gol que realmente não saiu. Posso começar? Eu acho que, como a gente já citou um pouquinho antes, eu acho que o Mister viu no intervalo que não deu certo, né? Não deu certo, ele acabou mudando o esquema tático já na volta de intervalo, tirando o Gabriel Xavier, botando o Acevedo. Então, nessa troca, já fez o Bahia não sofrer tanto como
na verdade, não é sofrer tanto, eu digo. Eu acho que o Goiás estava muito agressivo no primeiro tempo e o Bahia muito exposto. O Goiás ocupava muito melhor o espaço no primeiro tempo do que o Bahia. Então, botando o Azevedo no meio de campo, tirando o zagueiro, o Bahia conseguiu igualar, pelo menos diminuir essa pressão, esses contra-ataques do Goiás, tanto que fez um segundo tempo mais equilibrado, né? Eu acho que as trocas no segundo tempo, não sei se Pedro concorda comigo, eu acho que as trocas não surtiram tão efeito, eu acho que até foi um pouco demorado as trocas, ele botar Arthur Salles, depois botar o Kaique aos 38 do segundo tempo, né? Eu acho que foi 38, foi mais da metade do primeiro tempo, eu acho que ele demorou um pouquinho para trocar, né? Então, eu acho que o Paiva hoje não estava num bom dia, acho que ele não conseguiu ler, então, a não ser a troca, talvez, né? A saída de um zagueiro do intervalo, desmontando os 3 zagueiros, eu acho que foi o único acerto dele, mas eu acho que ele demorou demais para trocar, demais. Eu acho que já deveria ter trocado, talvez, já no próprio intervalo, talvez, ter mexido no meio campo, ou essas trocas que ele fez aos 38 do segundo tempo, porque depois ele foi mexer só na lateral esquerda com o Ryan botando o Chaves, já por uma questão mais de câimbras, não foi nenhuma opção tática, né? Não foi nenhuma coisa que, eu vou fazer aqui porque eu quero ganhar esse jogo. Ele foi obrigado. Até porque faltava praticamente 1 minuto para terminar o jogo. Ali eu fiquei enlouquecido, né, com aquela eu acho mas depois eu entendi que tinha sido câimbra. Foi câimbra mesmo. Acho que ele estava até se arrastando já no finalzinho do segundo tempo. Mas eu acho que a minha leitura do segundo tempo é essa, em relação ao Paiva. Ele acertou no primeiro momento, de já voltar tirando o zagueiro, mas eu acho que ele demorou muito no segundo tempo em mexer. Eu acho que se ele poderia ter... E o pior ainda é que as trocas, que ele, além de trocar tarde, não surtiram tanto efeito, né? Então, colaborou aí nessa má fase aí, desse dia desse segundo tempo também, que não foi nada bom. Do segundo tempo é basicamente isso aí mesmo. Já tinha falado também que o segundo tempo foi até um jogo chato, sem muitas oportunidades, e a melhor chance foi do Goiás, com Gabriel Novaes, que Marcos Felipe acabou salvando. O Bahia pouco produziu, o Bahia teve poucas oportunidades de conseguir fazer um gol no segundo tempo. O Bahia teve até mais oportunidades, talvez, no primeiro do que no segundo tempo. Enfim, não foi... Não tem muito o que agregar em relação a esse segundo tempo, não. Por mais que tenha ocorrido a mudança de esquema tático, mas o Bahia não conseguiu se encontrar. Mala falou que as substituições não surtiram efeito, concordo também. Os próprios jogadores que começaram jogando no segundo tempo também não estavam num dia feliz, foi um dia esquecível, assim, para o Bahia. Perfeito. Beleza. Acho que já dá para a gente passar para o meu momento preferido e o momento não muito feliz para vocês, né? Que normalmente quem está na análise não gosta dessa parte, a não ser quando é um jogo assim muito fora do comum, que é muito fácil de elencar. Mas vamos agora para o pódio do bem e do mal. Mala, vamos começar contigo. O top 3 do mal. Aí depois a gente vai para o top 3 do bem. Vai faltar espaço, né? Vai faltar espaço. Vamos lá. É aquele momento que a gente talvez muitos não gostem, mas ela já foi pior ainda, porque ela já me botou os piores para cima de mim. Mas vamos lá, eu vou tentar fazer meu top 3 aqui de piores em campo. Eu acho que, acompanhando o jogo, fazendo alguns rascunhos de ataques em campo, eu acho que hoje o Ademir foi muito abaixo. Não sei se eu vou tentar elencar eu vou citar e depois vou tentar fazer um pódio, tá? Para vocês entenderem. Eu cito o Ademir muito abaixo hoje. Tassiano, eu acho que ficou muito perdido em campo, principalmente no primeiro tempo. Eu acho que, como ele era o único cara que tinha mais familiaridade em marcar, mas mesmo assim, não se achou no primeiro tempo. No segundo tempo, eu fiquei até pensando depois se o segundo tempo dele foi tão ruim, mas eu acho que no segundo tempo ele acertou melhor a marcação do que o primeiro, né? Acho que no primeiro, sim, ele foi muito mal no primeiro tempo. Eu acho que Jacaré hoje também é muito sumido. Ele veio surgir no jogo no segundo tempo, primeiro com uma cabeçada que acho que a gente até nem citou esse lance, Pedro, que a bola vem da esquerda, acho que é um lance que até ele
como ele estava tão sozinho, acho que ele poderia até ter dominado no peito, ia dar tempo dele dominar e chutar, ele resolveu cabecear logo de cara. Foi um lance que acho que foi a única hora que ele apareceu mais no jogo. O Rian também muito abaixo, né? Mas foi melhor que o Jacaré. Mas vamos lá, vou tentar fazer meu top 3 negativo aqui. Eu acho que eu vou botar Ademir, Tassiano e Jacaré. Não sei se acho que é essa a ordem, mas por aparecer menos, por poderem render muito mais. Acho que eu, particularmente, eu acho que eu esperava muito mais do Ademir hoje, né? Acho que ele foi muito abaixo. O Tassiano melhorou para mim no segundo tempo, eu acho que ele acertou a marcação, não apareceu tanto para jogo, mas eu acho que hoje a função dele era mais defender do que atacar, né? E o Jacaré também, porque por ser um fator surpresa, poderia ter aparecido mais, então meu top 3 dos malas hoje foram eles. Bom nome de quadro aí, viu? Bom nome de quadro aí, os malas de mala. Os malas do mala. Não tem como fugir muito, não. Eu ainda acrescentaria mais gente, tá? Eu acho que Cauli também não fez uma boa partida hoje. Para Vitor Hugo também teve uma tarde infeliz. E acho que a participação dele no gol, não digo nem da barreira, mas mais ainda, a falta que foi cometida, a falta desnecessária, pesam muito também. Também não gostei da partida de Jacaré, não gostei da partida de Ademir. Tassiano, para mim, muito mal hoje também, mas Tassiano, eu acho que talvez ele tenha sido o que mais sofreu com o erro na escalação. É isso que eu ia te perguntar também, né? Se essa má atuação de Tassiano, que vinha bem, ele vinha como uma. Sei lá, como todo mundo achando, né? Que ele vinha sendo um cara muito consistente, né? Com pouca oscilação e muito bem no Bahia. E agora fazendo um jogo muito ruim mesmo, né? Muito ruim. O que a gente falou, o meio-campo do Bahia estava inexistente. Né? Não existia contenção, não existia marcação, não existia. E acho que muito também por essa nova função, dá para dizer que é uma nova função, porque ele jogava mais como segundo volante, né? Era um cara mais que cuidava um pouco melhor da saída de bola, do que especificamente a marcação. E agora, com essa atribuição somente a ele, acho que ele realmente ficou sobrecarregado e sem saber muito bem como agir, não sei, né? De repente, acho que pode ter sido muito por conta disso, né? Eu queria fazer se me permita, eu queria fazer um comentário sobre Tassiano, porque como eu sou lá do Sul, então eu acho que eu acompanhei mais Tassiano, né, nessa passagem dele. O meu comentário em relação a Tassiano é o seguinte: quando você mais espera do Tassiano, ele menos entrega. E quando tu menos espera do Tassiano, ele mais te entrega. Então, fica aí o meu pensamento do dia. Tem muito jogador que é assim, né? E Tassiano, eu acho que essa má atuação de Tassiano, ela vem muito por conta da escolha de Paiva. E é até outro agravante, né? Para a escolha de Paiva, porque você acaba perdendo um jogador de qualidade que é Tassiano, né? Tassiano não apareceu hoje porque não conseguiu se encontrar. Então, é mais um erro que fica muito claro, assim, da escolha de Paiva, né? Eu confesso que eu tenho dificuldade de escolher 3 jogadores desses que eu citei. Eu acho que todos esses aí que eu citei, tanto o Jacaré, quanto a Temi, quanto o Tassiano, quanto o Vitor Hugo, Cauli até menos, vai lá. Mas eu acho que esses 4 poderiam estar ali no pódio tranquilamente. E no topo do pódio vai estar Renato Paiva hoje. Para mim, foi o grande culpado pelo resultado. Não tem como fugir disso. Claro que a gente às vezes prefere botar apenas jogadores, mas hoje eu vou colocar a Paiva como o principal responsável por esse placar, justamente pela escolha que ele fez na escalação, que para mim foi uma escolha incrivelmente errada, assim, tipo, absurdamente errada. Então eu vou ficar com ele como o pior, assim, isolado, e depois vem um monte de gente ali ao redor do pódio, que vai ter um bocado de gente ali hoje. Muito bem. Válido também, viu? Porque o treinador não entra em campo, mas escala a galera, né? Tem uma mensagem aqui de Pedro que ele
que ele colocou duas coisas, né? Lembrando que a gente falou um pouco sobre a situação do Bahia em relação ao Campeonato Brasileiro e a importância que esse jogo tinha, né? Ele falou duas coisas aqui, ó. A vantagem competitiva do Bahia nessa briga contra o rebaixamento é o Grupo City, coisa que o Goiás, Curitiba, Cuiabá e América Mineiro não tem. Verdade. E aí ele traz um complemento, olha, tem que pedir a Ferran Soriano fazer o intercâmbio de jogadores com o Manchester City, libera Jacaré, Denis, Biel, Everaldo e traz Bernardo Silva, com Dodão, Quer nada. né? Quer nada. Aproveitar que o City foi campeão hoje, né, Pedro? Pois é, a porta está aberta. Mas, de fato, esse lance do Grupo City realmente faz muita diferença. Vai ter uma chance de se reforçar e tem um conforto financeiro, né? Que os outros times que concorrem com o Bahia ali nessa mesma briga não tem. Já disse algumas vezes que, para mim, o objetivo nesse ano, sem dúvida nenhuma, é a permanência, nada além disso. Se o Bahia conquistar alguma coisa além da permanência, para mim vai ser uma grande surpresa, mesmo com um incentivo financeiro, com chegada de atletas que possam acontecer, mas pelo que a gente está vendo até agora, não acho que o elenco do Bahia vá passar por uma grande transformação na próxima janela. Podem chegar peças pontuais que, obviamente, podem melhorar a qualidade, mas eu consigo ver alguns times, pelo menos 4 times ali, piores do que o Bahia nesse momento, e com a vantagem que Pedro citou, né? Do Bahia ter condição ainda de investir. Então, existe um horizonte para o Bahia se salvar do rebaixamento, mas precisa parar de cometer erros como o de hoje, né? Muito bem, agora vamos terminar com a parte boa, né? Olha, como eu já fiz a minha malvadeza do dia, né? Que foi colocar a mala para falar o top 3 do mal. Primeiro, eu vou deixar você falar o top 3 do bem por último, que aí você termina assim, de boas com a torcida, né? Então, o Números, vai lá, diz aí seu top 3 do bem. Pô, também, esse aí também vai ser difícil. Se tá 3 hoje, também não vai dar, não. Assim, não tem como não colocar Marcos Felipe hoje, que salvou o Bahia. Marcos Felipe salvou o Bahia de uma derrota que seria catastrófica. Tipo, se o empate já é ruim, a derrota seria um absurdo. Seria uma catástrofe total. E ele já tinha feito uma boa defesa no primeiro tempo, uma finalização de Matheus Peixoto. E no segundo tempo salvou aquela que foi a bola do jogo, que nós já citamos aqui, de Gabriel Novaes. E ele salvou o Bahia. Então, para mim, hoje, ele tá quase que sozinho, assim, nesse pódio positivo. No primeiro tempo, Malaguti até citou o Rian como um dos piores, mas pelo primeiro tempo até gostei de Rian, assim. O segundo tempo não, o segundo tempo ele caiu muito até. Mas eu acho que no primeiro tempo ele me agradou, vai conseguir fazer algumas jogadas por ali. E eu não colocaria Biel entre os melhores hoje, porque Biel errou muito. Mas as principais chances do Bahia passaram pelos pés de Biel, inclusive no gol, né? Falar que é um chute errado de Biel, que acaba batendo ali na zaga e sobra para Everaldo. Everaldo, eu não colocaria ele, apesar do gol, foi um bonito gol, ele foi bem no lance do gol, mas ele faz uma partida bem ruim até ali. Ele consegue se livrar do pódio negativo para mim no momento do gol, mas não a ponto de chegar no pódio positivo. Fiz citei esses jogadores aqui, mas o único que eu me sinto mais confortável de dizer, pô, esse cara que pode entrar no pódio hoje é Marcos Felipe. Os outros eu faço a menção assim positiva, mas vou deixar Marcos Felipe sozinho mesmo. Lampejos, né? Houve lampejos de boas atuações durante a partida, né? E é isso. Eu concordo muito com você quando você fala de Everaldo, porque é o seguinte, eu acho que Everaldo ele tem um imã para a bola em alguns momentos. Nos dias que ele tá bem, a bola procura ele. Bate nele assim no fio do cabelo e entra. É um negócio incrível. Mas até então, né? Até ele conseguir fazer esses gols, ele parece que não participa muito do jogo. Ele não busca a bola. Se a bola não chega nele, ele não vai atrás dela. Ele não procura jogadas, ele não procura se envolver tanto na partida. Né? Ele fica um centroavante um pouco mais estático e acaba não participando tanto do jogo.
Mas é o que você falou, né? Nos dias que ele tá bem, a bola procura ele, é isso que basta. Embora nesse gol até ele tenha, né, driblado o zagueiro, né? Foi um gol em que ele foi muito bem, né? Teve uma leitura rápida, muito bem executada também, então tem merecimento nesse gol também. Mas vai lá, Mala, sua vez. Pronto, de fato, hoje é um dia difícil de achar pontos positivos, porque a gente está aqui quase uma hora já falando de muita coisa que deu errado no Bahia hoje. Sem perder o fio da meada com o Everaldo, durante o jogo, quando sei que eu vou participar de alguma resenha assim, eu já fico tentando montar o pódio na cabeça, e eu achei engraçado nesse jogo que eu tenho que montar o pódio, quem é que vai entrar, aí pensei, Everaldo fez o gol, acho que ele merece, talvez, né, não assim, claro, com tanto destaque, e justamente na hora que eu pensei, ele me errou um passe super fácil, que ele faz o pivô e vai tocar, acho que para Jacaré, e a bola vai para fora. Eu falei, meu, o cara me quebrou aqui, eu acho que eu vou deixar ele um pouquinho de lado no meu pódio. Mas, claro, eu acho que fez o gol, é um cara que tem uma qualidade absurda, né? Quando quer também, né? Tanto é que o drible que ele dá na hora do gol, ele é um drible de quem sabe, de quem entende, né? A finalização também é muito boa, mas falta isso, justamente, acho que mais participação, mais movimentação, sair, tentar fugir mais da marcação. Por isso que talvez ele não seja o primeiro lugar hoje. Marcos Felipe, como Pedro falou, salvou, né? Teve o lance do segundo tempo, que foi uma baita de uma defesa, não tem como a gente deixar passar batido isso. No gol do Goiás de falta, ele foi vítima, porque ele armou a barreira, e aí ele não tem culpa, né? Porque quando a bola passa na barreira, infelizmente, muitas das vezes não tem o que fazer, né? A barreira está aí, a barreira está lá justamente para isso, né? A partir do momento que, quando passa, principalmente no meio da barreira, é muito difícil, né? Então, assim, a culpa dele no gol é zero. Pedro falou que talvez Biel não colocaria, eu acho que, pelo menos, eu acho que ele errou muita coisa, mas também ele é um cara que participa, né? Que ele está sempre ali. Claro, como ele tenta participar mais, ele está tem mais chance de errar, então por isso que é um cara que erra muito passe também, perde muita posse de bola. Claro, não fez um grande jogo. E então eu botaria Marcos Felipe, mas assim, nada absurdo, nada muito grande. Depois Everaldo também, assim a diferença é grande, mas se for para citar, e por final, acho que Biel, os três, mas nada que se dá muito destaque, nada que valha ganhar um troféuzinho aí para levar para casa, porque o dia hoje não foi dos melhores para os três. Realmente um jogo com poucas pessoas assim para a gente destacar positivamente, né? E assim, reflete realmente o jogo, o placar, né? Porque foi um jogo com muito pouca criatividade, né? Um jogo meio modorrento, especialmente no segundo tempo, que foi muito preso, né? Muito. Sem a possibilidade de ser desenvolvido, né? Ficou muito amarrado, um negócio meio ruim de se assistir. E só sobre Everaldo ainda, ele se safou de ser bem vaiado assim durante o jogo, porque ele tinha errado uma bola, a torcida já estava sem paciência nenhuma com ele, porque ele tinha errado uma bola poucos minutos antes de fazer o gol. Um erro bem feio, assim. E já estava naquele clima na Fonte Nova da galera começando a pegar no pé dele, começando a reclamar e tal. E aí o gol, tanto que na comemoração do gol, ele até ele faz uma comemoração meio que desabafo, assim, né? Eu acho que por conta do que ele estava percebendo ali do Foi. clima Teve, tipo, nas um assim arquibancadas. com as mãos, né? Tipo, um sai, É, sai daqui, sai é, zico. Ou então, e meio cala a boca, talvez. uhum, é isso. E acho que o gol serviu meio que para acalmar os ânimos ali nas arquibancadas em relação ao Everaldo, que já começava a ficar um clima meio pesado.